Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo este vídeo, mas eu preciso falar algo para você que está assistindo esse vídeo. E se você está assistindo esse vídeo, é porque o Espírito Santo, o Senhor, ele te conduziu a assistir esse vídeo. Então, fique até o final. Eu tenho uma mensagem aí de Deus para sua vida. O Senhor falou comigo de uma forma poderosa nesses últimos dias, poderosa e simples, né? Não quer dizer que foi algo catastrófico. Às vezes a gente acha que quando o Senhor fala de forma poderosa, tem que acontecer até um terremoto, né? Não é assim, tá, gente? Nem sempre, né? Mas o Senhor tem falado comigo e eu não posso mais ficar calada. Tenho sido cobrada por aquilo que o Senhor tem falado comigo e eu tô aqui para passar essa mensagem para vocês. Vamos lá, o Senhor falou comigo a seguinte frase: distraídos na batalha. E eu anotei algumas coisas, né? O Senhor foi falando comigo ali na cozinha e eu falei, meu Deus, eu preciso parar aqui agora e anotar. Então você, mulher aí, sim, o Senhor, ele quer falar com você, mesmo você fazendo as coisas simples do seu dia a dia. O Senhor, ele fala com a gente, sabe? Enquanto eu estava orando e falando com o Senhor ali algumas coisas da minha vida, o Senhor disse comigo de forma poderosa que aquelas coisas que eu estava falando com o Deus, que eu estava pensando naquele momento, estavam me distraindo, eram artimanhas do inimigo, do diabo mesmo, para me distrair para o foco real que eu tenho que ter. E aí o Senhor disse comigo, disse para mim que a igreja, a sua noiva, estava da mesma maneira que eu estava ali naquele momento. E há uns dias atrás, antes de eu entrar naquilo que eu anotei aqui, né, para falar com vocês, aquilo que o Espírito Santo foi falando comigo, há uns meses atrás eu tive uma visão. Eu tava na minha outro apartamento, né, que a gente tava morando, e eu tava também pensando em algumas coisas que a gente precisava resolver, e tava orando, e tava frustrada, e tava ali falando com o Senhor, da forma intimidade que eu tenho, sabe? Da forma normal. Eu não sei ficar escondendo nada de Deus. Eu não tava falando ali com Deus. E enquanto eu tava falando com o Senhor aquelas coisas, o Senhor me deu uma visão. E essa visão era o seguinte: eu estava dentro de um poço, era um poço profundo, e eu estava olhando para as paredes daquele poço. Parede assim, né, gente? Que o poço tipo era redondo, e eu tava olhando assim para aquelas paredes. E eu ficava girando e dando voltas assim naquele mesmo lugar, um lugar pequeno, né, um lugar redondo, pequeno, e eu tava ali dando voltas e olhando para aquelas paredes e falando e tentando solucionar meus problemas e falando e conversando e até falando com Deus, que era o que eu tava fazendo naquele momento. E aí Deus, na verdade, me deu a visão de como eu estava naquele momento. Eu estava pensando nos meus problemas, nas minhas coisas, eu estava tentando resolver e falando com Deus, né, sendo espiritual, falando com Deus. Mas eu estava olhando somente para aquelas paredes, ou seja, somente para os meus problemas, para as minhas soluções. E aí quando eu olhava para cima, eu tinha um buraco, né, uma saída, né, naquele poço, né. E eu lembro de até ter visto uma corda. Então era como se eu tivesse realmente distraída, né? Mais uma vez o Senhor falando comigo sobre a distração. E aí o Senhor falou comigo naquele momento que os problemas que as coisas estavam acontecendo, enfim, elas são ciladas realmente, coisas que o inimigo tem colocado na minha mente para que eu venha me distrair do propósito do Senhor para minha vida, sabe? E aí enquanto ele vai me distraindo com as minhas coisas e até mesmo com a minha espiritualidade, né? E é isso que eu quero falar isso eu quero falar hoje, né? Eu vou deixando de cumprir o propósito de Deus. Então, o diabo ele tem feito justamente isso, ele tem distraído a sua igreja. E aí, quando eu estava, né, meses depois, eu estava aqui já nessa casa, estava na cozinha, na hora me veio também a memória de que além dos meus problemas, além dos nossos problemas, né, das coisas da vida, o diabo ele também tem se utilizado das coisas que a gente chama coisas de Deus para nos distrair também. E aí eu anotei aqui, né? Nós amamos realmente de fato a presença, a glória de Deus, os milagres, a sua provisão. E é muito gostoso estar nesse ambiente de provisão, de manifestação da glória de Deus, de poder de Deus, de a gente estar ali naquele louvor incrível, abençoado. E aí, enquanto eu estava na cozinha, o Senhor ia me dando essa visão realmente ali da igreja, buscando, né, os moveres, né, aqueles louvores cheios da glória de Deus, todo mundo animado, pulando e tal. E o Senhor falou comigo no meu íntimo que
essas coisas que nós chamamos coisas de Deus, até as coisas que nós fazemos na igreja, os cultos, os congressos, enfim, o diabo ele também tem colocado ali a sua mão nessas coisas, não que seja errado, gente, mas se a gente não tomar cuidado, isso acaba também nos distraindo em meio à batalha. E a gente ama também, né? A gente ama essa presença, essa manifestação da glória de Deus, os seus milagres, a sua provisão. Vocês vão entender aonde estou querendo chegar. No final vocês vão entender. A gente ama também buscar ser mais parecidos com Jesus. Então a gente vê um grande movimento de pessoas preocupadas em fazer o seu devocional, preocupadas em ser pessoas corretas, mais parecidas com Jesus, sabe? Parece que a gente está buscando ser perfeito o tempo todo. A gente quer ler a Bíblia, muitas pessoas agora no início de ano, estão buscando ler a Bíblia em um ano, estão buscando fazer seus planos de leitura, as pessoas elas estão muito, você percebe as pessoas empolgadas realmente em buscar a presença, em se capacitar, em ler a Bíblia, em ser mais parecido com Jesus, e não tem nada de errado nisso, só que o problema é a motivação. E o Senhor falou comigo profundamente a respeito da motivação da sua igreja. E o Senhor já tem falado isso comigo há um tempo, é algo que eu tenho refletido já há um bom tempo, algo que eu tenho sentido na pele realmente, o Senhor me cobrando de fato uma obediência. Eu até tenho falado lá no Instagram, Movimento Amigas do Abba, sobre contentamento, e tem muito a ver também com o que eu vou falar aqui agora. O problema disso tudo, pessoal, é a nossa motivação. Qual é a nossa motivação? É obedecer a Deus ou somente buscar sermos melhores para nós mesmos, sabe? Porque é incrível, imagina, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que busca a presença de Deus, tudo maravilhoso, incrível. Mas qual é a motivação dessa pessoa? É ser uma pessoa melhor? É ser aquela pessoa que as pessoas dizem, nossa, esse cara aí é cheio do poder de Deus? É buscar realmente a recompensa para si, né? Ou é realmente buscar andar em obediência, sabe? E aí eu estava pensando nisso, né, eu lembrei da passagem lá do jovem rico, né? Se tiver dando um pouco de lentidão aqui no vídeo, que meu celular não tá muito legal para gravar, né? Inclusive eu tenho que trocar, mas enfim, é um probleminha que tá tendo. Mas vamos lá. E lá em Mateus, gente, capítulo 19, né, tem a passagem lá que fala sobre o jovem rico. E aí, enquanto eu estava escrevendo isso que o Senhor estava falando comigo, me veio essa passagem na minha mente e falei, beleza, tem a ver. Tá lá em Mateus 19, capítulo 19, versículo 16 ao 22, que diz assim: Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Ó, a primeira coisa aí, gente, ó, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E aqui a gente vê uma frustração, né? E é isso que me preocupa nesses últimos dias. Nós temos vivido, sim, os últimos dias. E como eu disse, né, nós, a igreja, a noiva do Senhor, a gente tem se preocupado em seguir todos os mandamentos, em sermos mais parecidos com Jesus, em buscarmos a glória, em nos capacitarmos para poder fazer coisas dentro da igreja, mas e a obediência, sabe? E quando Deus, ele nos frustra, porque de certa maneira, pensa comigo, né? O jovem rico estava achando que Jesus ia, tipo, nossa, você é top, você não precisa fazer mais nada, né? Mas aí Jesus, ele pediu para que ele vendesse tudo que ele tinha, né? Então faltava, assim, né? Faltava alguma coisa para ele. E aqui a gente vê esse jovem rico, ele sendo frustrado,
né? E essa é a minha preocupação com a nossa geração. Será que a gente está preparado para ser frustrado pelo Senhor? Será que a gente está preparado quando Ele não fizer, quando Ele não vier com a sua presença, quando Ele não curar, quando Ele não vier com a sua provisão? Porque Ele pode não vir. Será que a gente está disposto a obedecer mesmo, gente? Imagine, a gente está vivendo os últimos dias e o Senhor, Ele precisa que a sua igreja esteja preparada para obedecê-lo, né? E aí eu também anotei aqui também que a gente tem se colocado realmente, né, no lugar de Senhor ao invés de lugar de servos. Porque nós estamos exigindo, às vezes eu fico observando e ouvindo algumas orações e algumas pregações e me dá a impressão que as pessoas estão exigindo que o Senhor faça, com as nossas orações poderosas, né? A gente está exigindo que o Senhor faça, que o Senhor cure, que o Senhor venha com a sua glória, e até a gente cantando e a gente poderosamente orando e exigindo que o Senhor venha com a sua presença, venha com a sua cura, venha com a sua provisão. Não, porque o Senhor vai fazer. Gente, o Senhor é Deus soberano, nós somos seus servos. Nós temos que estar dispostos a aguardar na sua misericórdia, na sua graça, aquilo que o Senhor quiser fazer das nossas vidas, a ter realmente contentamento no Senhor. Ele pode ou não fazer e a gente tem que estar ali como servos, crendo que o Senhor faz aquilo que Ele quer e confiando na sua vontade para as nossas vidas. E será que a gente se acha melhor do que Deus, né? Será que nós somos melhores do que Deus para saber aquilo que é bom ou não pra gente? Então, e se Deus não fizer? E se você vai continuar apaixonado por Jesus? Se Ele não fizer, se Ele não te der, se Ele não curar, se Ele não colocar nenhum pingo da glória dEle na sua vida e da presença dEle, você vai continuar sendo apaixonado por Jesus? A gente está distraído com as coisas de Deus também, gente, e com as coisas daqui. A gente precisa perceber, acho que hoje está sendo tão falado sobre essa questão da identidade, né, do nosso propósito e tudo mais. E sim, nós precisamos, né, buscar entender aquilo que Deus quer para nós, mas às vezes eu acho que isso traz um estrelismo muito grande, sabe? Às vezes eu acho que traz um sonho, tipo, sabe quando as pessoas têm um sonho de serem famosas, né, de tipo, serem atrizes e tal, da Globo, essas coisas, né? E eu fico com essa impressão que às vezes eu acho que os nossos jovens, e a gente mesmo, a gente tem a impressão de que quando a gente descobrir a nossa identidade, a gente vai chegar no auge, daí tudo que a gente fizer vai ser incrível e tudo mais, e aquele propósito, não, porque Deus vai me usar, e a gente fica se achando assim, porque nós temos uma coisa e tal. Eu não sei explicar pra vocês exatamente ainda o que eu tô querendo dizer, mas assim, nós somos sim importantes, pessoal, mas nós não somos Deus, sabe? Eu acho que o diabo, a queda dele, né, foi justamente por conta disso, porque ele se achava lindo, incrível, mas ele quis ser Deus. E o diabo, ele tem colocado essa vaidade na igreja e essa vaidade dentro de nós. Nós não queremos mais fazer parte do propósito de Deus, né? Propósito eterno de Deus para a humanidade, que é a salvação. A gente quer ser realmente uma estrela, né? Que vai impactar várias vidas e, sabe, e nos tiramos realmente desse lugar de servos, de estar aqui para servir as pessoas, sabe? E eu tava escutando um podcast do Hub Podcast, né, com as esposas deles e tal. Se você não conhece o Hub Podcast, é muito legal esse podcast, assim, eu gosto muito. E eles estavam falando justamente sobre isso, sabe? Foi até frustrante você escutar, né? Você perceber que você faz parte do propósito, gente, de Deus. O propósito de Deus é a salvação da humanidade. As pessoas estão esquecendo isso, as pessoas só querem realmente buscar impactar a vida das pessoas. E a gente está esquecendo que nós fazemos parte do plano de Deus para a humanidade. Não é o seu plano, não é a sua técnica, é a salvação. Nós somos instrumentos de salvação para a humanidade, é isso que a gente tem que buscar.
sabe? Então é isso, assim, que eu queria trazer para vocês. Eu acho que a gente precisa muito se atentar para isso. Se atentar, assim, para buscar a glória de Deus, buscar a presença de Deus, buscarmos ser mais parecidos com Jesus, mas buscarmos também obedecer, entender aquilo que Ele quer que a gente faça e nos submetermos à vontade dEle para as nossas vidas de verdade. Vão ter frustrações, a gente está vivendo dias maus, a tendência dos dias é realmente ser pior, né? E eu creio que muitas pessoas não vão conseguir permanecer. Porque e se as igrejas fecharem? A sua família, você e sua família vão estar preparados para continuar sendo apaixonados por Jesus? Sabe? E se tiver falta na sua casa, você vai continuar sendo apaixonado por Jesus? E se não tiver mais internet, se não tiver mais amigos com quem você possa se relacionar, você vai continuar sendo apaixonado por Jesus? E se houver perseguição, você vai continuar sendo apaixonado por Jesus? Então, às vezes quando o Senhor nos frustra, assim como Ele frustrou esse jovem aqui, eu acho que a gente cai a ficha de que a gente tá no lugar errado. A gente está se colocando no lugar de Deus, deixando que a vaidade entre no nosso coração, buscando as nossas próprias coisas, esquecendo que a gente faz parte do propósito, somos instrumentos de salvação realmente para a humanidade. E isso às vezes não é legal, bonito, incrível, não tem palco, né? E por isso que muitas pessoas acabam não querendo buscar, né, essa obediência, porque não tem palco, não tem holofote muitas vezes. Você, por exemplo, discipular seus filhos para que eles possam encontrar com Jesus, muitas vezes não tem palco, muitas vezes ninguém tá vendo. Mas é o que você precisa fazer, né? É o seu propósito realmente, né? Então é isso, que a gente possa nos submetermos à vontade de Deus, obedecer a Deus, que você não venha ficar distraído na batalha, eu e você, mas que você possa deixar o seu coração aí disponível para o Espírito Santo falar com você, tá bom? É isso, gente, espero que vocês tenham entendido essa mensagem, espero muito, tá? Até cheguei a passar um pouco mal da barriga aqui para poder vir aqui falar com vocês, eu falei, meu Deus do céu, mas amém, que o Senhor possa ter falado aí com você, assim como falou comigo. Não vamos deixar a vaidade entrar nos nossos corações. A Ele a glória, a Ele a honra. Somos servos e precisamos estar em obediência a Ele e deixando realmente tudo aquilo que Ele nos pede para trás e seguindo realmente a sua vontade para nós. Bom? Fiquem com Deus então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.